Eu tenho essa, acho que, como todos nós que estamos aqui reunidos, né? Primeiro, essa preocupação de ver o capitalismo brasileiro ainda convivendo com uma das piores chagas da humanidade, as barbáries, né, da escravização, com altos índices de resgate, de atuação combativa dos auditores, da CONATRAI, mas, ao mesmo tempo, com a falta de estruturação, a doutora Magda falou, dos concursos públicos tão importantes, e, claro, a gente retomar uma agenda proativa de combate. Quanto mais fiscalização, mais estruturação, infelizmente, nós vamos encontrar mais casos de trabalho escravo no Brasil, né? Aquela ONG internacional, Walk Free, né, fez uma estimativa de que, pelas estatísticas, nós teríamos 1 milhão de casos no Brasil, né, fazendo uma prospecção da onde o Estado chega e da onde não se consegue chegar por essa falta de infraestrutura. A gente sabe da importância de quem está fazendo esse combate, mas, ao mesmo tempo, de quanto faltam as pernas, né, para ter uma efetiva, enfim, uma busca mais efetiva ainda. E, ao mesmo tempo, tem muitos temas trazidos pelos especialistas, né, primeiro, recorrência dos casos, segundo, as formas de burla da legislação. Eu concordo muito com o doutor Rodrigo, a terceirização tem sido a forma de que as empresas dizem que não tinham responsabilidade, e aí tu não tem patrimônio, né, porque as terceirizadas vão mudando de nome, bota lá, etc., mas tu nem pode ir. E, ao mesmo tempo, tem grandes empresas que lucraram com esse trabalho escravo ao longo de anos, décadas, como no caso das nossas vinícolas lá no Rio Grande do Sul. Tiveram lucros exorbitantes e, ao mesmo tempo, na hora do trabalho escravo, não, obrigada, eu não sabia, fizeram um termo de ajustamento de conduta com uma multa muito insuficiente perto do sofrimento, né, desses homens, né, a maioria homens, negros, né, oriundos do Nordeste, que, bom, conviveram com a violação brutal de todas, né, todos os direitos humanos fundamentais. 2, o tema da regulamentação, porque, infelizmente, tem sido usado a ausência de regulamentação para aquilo que está expresso na Constituição, que já havia sido agregado com uma luta social e política feita pelos trabalhadores, por todas as entidades que enfrentam o trabalho escravo, e, ao mesmo tempo, tem essas decisões judiciais que abrem brecha, assim, para que não se tenha tido ainda no Brasil uma expropriação de modelo, né, para mostrar que, sim, quem usar da mão de obra escravizada terá suas terras expropriadas e tomara, né, num dos nossos projetos aqui, que nós estamos propondo, além de ir para o INCRA e para a reforma agrária, possa ir direto para a mão dos trabalhadores, que, com autogestão, possam produzir numa outra lógica de cooperativização, enfim, de trabalho coletivo. Mas o que eu queria falar, além da importância desse debate, é o receio que eu tenho. Nós estamos numa Câmara que, infelizmente, tem uma bancada do atraso que já revogou ou aprovou o absurdo que foi o marco temporal, não é um absurdo, maior ataque aos indígenas desde 1988, que esvaziou o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Originários, ministério inédito, muito importante que tenha, né, um ministério desse porte, mas por essa Câmara dos Deputados. E, ao mesmo tempo, a gente tem cerca de 50 propostas positivas, que tentam avançar e combater o trabalho escravo, e propostas negativas, de uma bancada do atraso que quer acabar com a lista suja, para tirar o nome das empresas, que quer flexibilizar os tipos penais previstos no Código Penal do que é o trabalho análogo à escravidão, para deixar de uma maneira muito mais soft, ou seja, muito mais reduzida, para não poder se aplicar, no caso, por exemplo, do resgate lá do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, na Lavoura, etc., e outros tantos casos. Então, eu acho que a gente tem um desafio, que é, claro, fazer um grupo de trabalho e reunir, né, esses atores que querem melhorar a legislação, como a deputada Reginete Bispo, como uma dezena de deputados aqui na Câmara dos Deputados, e, ao mesmo tempo, fazer um movimento social e político, porque hoje se instituiu uma comissão especial e juntar todos esses projetos, os de atraso e os de avanço, a composição social da Câmara, né, sem mobilização, sem pressão, sem uma presença permanente, já demonstrou no marco temporal e na estrutura do Ministério que interesse defende. Infelizmente, não é a maioria do povo brasileiro, e tampouco esses que estão sofrendo, mas de uma bancada do atraso que quer manter
essa barbárie, que é o trabalho análogo à escravidão, desmontando essas estruturas tão importantes que nós conquistamos no Brasil. Então, é importante, muito importante, seguir a luta, seguir a mobilização e fazer essa construção de fora para dentro da Câmara dos Deputados, para que a gente não tenha retrocesso, por um lado, mas que nesse calor, nessa mobilização, nessa luta, a gente possa avançar. Avançar como já está previsto, mas, infelizmente, não tem sido usado, e avançar no sentido de dar mais instrumentos, né, para garantir... enfim, medidas mais duras, né? Eu fiquei impressionada e concluo mesmo com a fala do Sakamoto naquela reunião que fizemos aqui, né, Reginete, no início do ano, fevereiro, sobre a quantidade de casos e a morosidade, né, das responsabilizações criminais e a dificuldade de casos escandalosos que nós já vimos de trabalho análogo à escravidão. Então, é muito importante seguir a mobilização depois que os casos saem da imprensa, né, para que a gente possa, de fato, preservar vidas e combater essa chaga, né, desse capitalismo e o patrimonialismo, e, enfim, que foram falados por vários que me antecederam. Parabéns pela iniciativa, contem comigo e com o pessoal nessa luta.